Olá, estudantes de terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre impressionismo, parte número 1. Primeiramente, durante a Belle Époque, 1871-1914, a Europa está vivendo os primeiros passos da Revolução Industrial, 1760-1840. As novas tecnologias transformam a sociedade. O que está acontecendo? Nós temos as cidades, elas estão começando a ficar grandes. Ou seja, nós temos o início de uma era industrial, nós já tivemos a Guerra Franco-Prussiana. Essa Guerra Franco-Prussiana foi um conflito entre a Alemanha e a França, e agora nós temos um momento de paz. Nesse momento de paz, chamado Belle Époque, é um momento que todo mundo está, vamos colocar, tomando fôlego novamente, o pessoal está começando a se divertir, começar a sair para as cidades, está tendo um êxodo rural, as cidades pequenas estão começando a começando a ser esquecidas, as cidades grandes estão crescendo, aí surgem os cafés, surge a confraternização, as pessoas começam a falar sobre cultura, sobre arte, sobre literatura, então as pessoas começam a conversar e esses centros começam a ser vamos colocar, locais de convívio, que as pessoas têm essa liberdade de conversar. E com isso surge a tecnologia. E qual a tecnologia que vai começar a fazer mais ênfase dentro dessa época, que vai atingir diretamente a pintura? Nós temos a invenção da fotografia, em 1826. Nesse fórum, ele faz a invenção da fotografia, que ela é bem rudimentar. Logo em seguida, nós temos a negativa com Talbot, em 1835. E esse negativo vai fazer o quê? Vai fazer com que eu possa agora reproduzir uma imagem. Lembrando que, de Niceforo em diante, nós tivemos da Guerre, que ele descobre o sistema de revelação fotográfica, e nós temos uma fotografia igual à atual, e, no caso, em 35, nós temos o negativo, que agora pode reproduzir essa fotografia. No início da fotografia, se fazer uma fotografia, não tinha como reproduzir, aquela única. Agora já pode reproduzir. E quando surge a fotografia colorida, essa fotografia colorida significa o seguinte, que agora eu posso tirar uma foto de algum lugar e eu posso reproduzir cópias dessa foto e agora ela tem cor. Então nós temos agora um concorrente para a pintura, né? A fotografia agora é um concorrente para a pintura, as pinturas buscam alternativa buscando a luz natural. Ou seja, agora, apesar de a fotografia ser também cara, mas sai mais barato eu contratar um fotógrafo e tirar a foto do retrato, e eu posso reproduzir esse retrato várias vezes porque eu tenho negativo, do que eu contratar um pintor e fazer com que esse pintor faça esse retrato, e esse pintor vai fazer o retrato uma vez. Se eu quiser uma nova cópia, eu tenho que pagar novamente uma nova pintura para esse pintor. Então, mais barato a fotografia, então a fotografia ela começa a ganhar espaço. Só que acontece? Só que tem coisa que a fotografia não faz. E daí o humano faz. Então o humano pensou o seguinte, nós vamos sair dos estúdios e vamos começar a pintar fora. E esse grupo de pessoas, eles começam a fazer uma produção e eles tentam entrar nos salões oficiais, não conseguem, e eles participam do Salão dos Recusados, ou chamado Salão dos Independentes, que acontece o primeiro em 1874, e Claude Monet ele faz uma pintura que é reticularizada, que é a impressão Nascer do Sol, que Leroy fala o seguinte, uma obra inacabada somente para impressionar. Ou seja, Leroy está falando o seguinte, isso aqui é só um esboço, está fazendo isso para impressionar a gente, só joga um monte de tinta, um monte de mancha. Mas o nome impressional ficou tão legal que pegou o movimento como impressionista. E nisso, esses pintores começam a ser chamados de impressionistas e nós temos uma data inicial e final. 1863 é a data que Edouard Manet, que é outro pintor, Edouard Manet fez uma pintura chamada Almoço na Relva, que ele colocou duas pessoas da sociedade da época e colocou uma pessoa grega no meio sem roupa. Um escândalo. Foi a primeira vez que um pintor conseguiu impressionar. Ele era realista, ele não era impressionista, mas marcou época. Então ali está o início no movimento em que a pintura impressiona as pessoas. E 1926 é o momento que Claude Monet morre. Então nós temos esse momento que é exatamente o período chamado impressionismo. E nós temos nós não temos o abandono das técnicas clássicas, o pessoal usa o clássico, mas tem três coisas interessantes. Ele faz pinceladas rápidas, ou seja, como uma pintura ao ar livre, o sol se mexe muito rápido, tem que fazer rápido a pintura para poder pegar luz e sombra. Então não dá tempo de fazer linha, sombra, luz devagarzinho, não. Sombra, luz e acabou. Rápido, uma pintura rápida, pincelada rápida. Outra coisa, eu fazendo o contraste. Eu faço uma coluna com luz e sombra e acabou. E outra coisa, ilusão de ótica, ou seja, essa pintura que eu fiz ali rapidamente, quando eu vou para trás, eu enxergo nitidez. Então vê que fica uma coisa, parece fotográfica, porque a nossa mente coloca as linhas que não existem. Isso é bem interessante. E nós não temos preto, nós temos uso do roxo e dos azuis para fazer os contrastes de luz. Então, o preto não aparece na pintura, vai ter roxo e azul funcionando aqui, porque ele vai dar uma leveza. O preto ele deixa a pintura pesada. E as cores que não são preto, elas vão fazer o quê? Vai trazer como se fosse um sonho, uma coisa muito leve. E nós temos um registro do cotidiano, então vai ter natureza muito registrada igual ao realismo, mas vai ter aquilo que está acontecendo nas cidades, a coisa de valorização dos encontros entre as pessoas. E mais uma, principais pintores. Quem que marcou época nesse momento? Nós temos Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Edgar Degas,
e Eduardo Manet. Lembrando que esses dois aqui, eles não se consideram impressionistas, mas eles estão dentro do conceito impressionista. Alfred Shelley, Jacques-Camille Pissarro e a Berthe Morisot, que é uma mulher, que é uma das grandes mulheres que marcaram exatamente esse momento da pintura impressionista. E essas pessoas não tiveram reconhecimento em vida, mas um pouco depois teve o reconhecimento pela sua obra, depois que essa obra veio influenciar toda a pintura moderna e os pós-impressionistas que vão surgir logo depois deles. Ok, pessoal? Nesse vídeo nós falamos sobre impressionismo, parte número 1, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.